fazer aqui um estudo com os irmãos, uma exposição de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 16, mas a nossa ênfase será basicamente no verso de número 10. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 16, mas a nossa ênfase será no verso 10 e no verso de número 14. Eu vou pedir que os irmãos nos auxiliem. Diz assim a palavra, eu vou ler o verso primeiro e assim cada irmão pode ver um verso dessa passagem. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ordenai-vos nos crentes, ordenai-vos nos obreiros, ordenai-vos nos falsos circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nem eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que eu confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus e hebreus, quanto à lei e fariseus. Mas não termos perseguidor da igreja, quando a justiça que há na lei, repreensível. Para mim, que era lucro, isso confiei ter por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Ser achado nele não tem justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na mesma morte. Para algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha já recebido o teu a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para se diante de mim no céu. Prossigo para o alto, para o prêmio do soberano coração de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso, até o verso de número 16. Eu quero começar o nosso estudo fazendo uma pergunta para você. Ao chegar no final de mais um ano, como você se sente? Eu faço essa pergunta porque nós temos a tendência de pensar e de chegar a essa conclusão, principalmente quando nós acessamos as redes sociais, que quando nós chegamos no final de um ano, então nós estamos totalmente felizes e satisfeitos por tudo que aconteceu. Temos o pensamento de que o final de um ano sempre é uma ocasião onde nós podemos relaxar e descansar, nos preparando para o próximo ano. Mas a grande realidade é que não é bem assim. A grande realidade é que a maior parte de nós está cansado por alguma coisa que vem acontecendo. Os nossos corações estão inquietos por causa das preocupações e das angústias dessa vida. E a grande verdade é que quanto mais o tempo passa, mais preocupados e mais angustiados, humanamente falando, nós nos sentimos. Existe uma filosofia no mundo moderno de que você deve viver em busca de uma coisa que, quando chegar a um certo ponto da sua vida, você vai poder descansar, aproveitar e relaxar. É a mesma ideia que vendem para a gente quando falam da aposentadoria. Então eles dizem que você trabalha por 30, 35 anos, aí você vai chegar lá depois com 60 anos de idade e você vai poder assistir televisão, descansar, ficar à vontade. Mas se você analisar bem, esse dia nunca vai chegar.
Porque a grande verdade é que nós não vivemos desse mundo como se ele fosse um grande parque de turismo. E por que ele não é um parque de turismo? Porque o mundo que nós vivemos, ele está totalmente corrompido em todas as suas esferas. Não há absolutamente nenhum elemento da existência humana que não tenha sido em alguma medida corrompido pelo pecado. Então o que nós precisamos entender em relação a tudo isso? Que se nós buscamos o consolo, o conforto e a tranquilidade da nossa alma nas coisas que o mundo nos oferece, nós até poderemos experimentar uma alegria, um prazer e uma boa sensação, mas tudo isso será assim meio que rápido. O que nós estamos propondo nessa manhã é que nós precisamos buscar o consolo para as nossas almas e as nossas metas em coisas sólidas, em coisas que você realmente possa confiar. Você tem que descansar a sua fé, a sua alma, o seu coração em alguém que é maior do que você, em alguma coisa que não pode ser tirado de você e em algo que não sofre nenhum tipo de perturbação dessa existência. Então imagina você, por exemplo, que uma pessoa que põe o seu coração no dinheiro e ela consiga ficar muito rica na sua vida. Ela conseguiu alcançar um patrimônio milionário e talvez até bilionário. Existe alguma garantia de que essa pessoa ela não possa perder esse dinheiro em alguma circunstância, ou é dela garantidamente? É uma coisa segura? Quantas pessoas, vamos falar o exemplo do Eike Batista, por exemplo, até outro dia era um bilionário, ele influenciava todo o mercado brasileiro e internacional. Um ano depois ele estava preso como um outro criminoso qualquer, sem nenhuma regalia, e assim nós temos visto acontecer sucessivamente, de que quando as pessoas elas põem a confiança em alguma coisa, aquilo pode ser facilmente perdido ou transtornado. Então veja essa frase do Francis Schaeffer, que é um filósofo, e ele disse o seguinte: eu me sinto destroçado pela falta da realidade, por não ver os resultados que a Bíblia relata que deveria ser visto no povo do Senhor. Não estou falando apenas das pessoas com quem eu estou trabalhando no movimento. Eu não estou satisfeito comigo mesmo. Então, se existe uma coisa boa que nós podemos fazer no penúltimo dia do ano de 2018, é identificarmos aquilo que nós não vivemos suficientemente para a glória de Cristo, e ao reavaliarmos isso, então nós colocarmos as nossas metas em coisas consistentes. Veja, eu não estou dizendo com isso que nós vamos desprezar as coisas do mundo. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos desprezar o nosso trabalho, que não daremos atenção para as pessoas que estão ao nosso redor. Não estou incentivando você a viver 24 horas por dia dentro da igreja, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos descansar as nossas almas em algo sólido, em algo que realmente não sofra as interferências desse mundo. Alguém que seja maior do que eu, do que você, alguém que seja maior do que a igreja, alguém que seja maior do que o próprio universo. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa carta de Gálatas, que Paulo escreveu a carta à igreja da galáxia, é importante você entender que esse homem chamado apóstolo Paulo, ele era um homem terrível, porque ele era um perseguidor da igreja. Toda a sua vida girava em torno de manipular e maquinar contra a igreja. Esse homem, ele era perverso, ele odiava os cristãos. É relatado no livro de Atos que ele consentiu com a morte de Estevão, e toda a vida desse homem girava em torno de servir o império, no sentido de destruir a igreja, destruir os primeiros cristãos, e isso é o que ele fazia com muita ênfase, com muita sede, e ele punha o seu coração nisso, até o dia que ele conheceu alguém que era maior do que ele, que era maior do que os seus propósitos humanos e mundanos, alguém que era maior do que o Império Romano, alguém que era maior do que tudo e todos que ele conhecia.
E esse alguém era Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo ele tem esse encontro com Cristo, o que acontece com a vida dele? Ela muda radicalmente. Se antes ele amava o seu coração e as coisas que o seu coração desejava, agora ele amava as coisas que Cristo amava e as coisas que Cristo desejava. Se antes ele era um perseguidor, agora ele é um perseguido. Se antes ele era um homem perverso que maquinava o mal, agora o seu coração foi transformado pela graça. Se antes ele queria ser promovido às custas da perseguição da igreja, agora ele estava entre as pessoas da igreja. E quando ele escreve essa carta para essa igreja especificamente, então nós percebemos que a primeira coisa que ele diz no versículo 10, diz assim: remendando tendas, escrevendo cartas ou pregando a palavra, o propósito da vida de Paulo era conhecer a Cristo. E isso está em conformidade com o versículo 10, que diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha que interessante. A única coisa que importava para o apóstolo Paulo, depois que ele conheceu a Cristo, era definitivamente conhecer a Cristo. Aqui eu te pergunto: qual é o propósito da sua vida? O que move você quando você acorda todas as manhãs? O que incentiva você a continuar fazendo aquilo que você faz? Porque naturalmente, se você responder essa pergunta dizendo que o que move você é apenas uma vida melhor, uma vida feliz, eu tenho uma notícia ruim para você. Ainda que você consiga alcançar o seu objetivo, você nunca se sentirá 100% tranquilo, porque qualquer circunstância pode desestabilizar a sua falsa tranquilidade. Mas quando nós então entendemos que o propósito da nossa vida, conforme o versículo 10, é conhecer a Cristo e nos conformarmos com Ele, tanto na sua imagem quanto na sua morte, então nós estamos aprendendo e estamos compreendendo que nós estamos, na verdade, buscando uma coisa que transcende a vida. E talvez esse seja o problema do ser humano de todas as épocas. Nós não pensamos muito sobre a vida no seu sentido mais amplo. Nós apenas estamos preocupados com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, aonde nós estaremos, o que nós faremos. Nós estamos tão preocupados com os carros que nós andamos, estamos tão preocupados em sermos reconhecidos pelas pessoas e nos esquecemos que há um propósito maior. Esse propósito ele é relatado no versículo 10. Então Paulo perseguia incansavelmente esse propósito, e ele não queria apenas conhecer alguma coisa sobre Cristo, mas ele queria conhecer o próprio Cristo. E há uma diferença muito grande aqui, porque há muitas pessoas que elas têm um conhecimento profundo a respeito de Cristo. Elas sabem quem ele era, por onde ele andava, elas sabem as datas, os milagres que ele operou, eles conhecem teologicamente a estrutura da vida e da pregação de Cristo, mas o que Paulo propunha para o seu coração e o que ele desejava não era ter informações sobre quem Cristo era, mas era conhecer a própria pessoa de Cristo. Por que isso é importante? Porque lá em João, capítulo 8, versículo 32, Cristo declara que Ele é a verdade e que a verdade tem o poder de fazer o quê? Libertar. Eu não sei se todos vocês, só trocar aqui que acabou a bateria, eu não sei se todos os irmãos aqui já tiveram essa sensação. Passa a bola aí. Eu não sei se todos aqui tiveram essa sensação de ter alguma coisa que escraviza, alguma coisa que realmente nós não conseguimos nos libertar. Então Jesus está dizendo que quando nós conhecemos a sua verdade poderosa e soberana, ela tem o poder de nos libertar.
Desejo de conhecê-lo intimamente em toda a sua humilhação e glória. O Salmo 42, o versículo 1, ele declara, o salmista declara: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, ó Deus. Portanto, eu pergunto mais uma vez: o que você tem buscado na sua vida? Se você pudesse fazer um resumo do ano de 2018, no que consistiu a sua busca realmente? Eu não sei se a maior parte das pessoas param para pensar sobre isso, mas a grande verdade é que nós vivemos um mundo onde as pessoas estão vivendo da maneira errada, estão buscando as coisas erradas e estão acreditando inclusive nas coisas erradas. Mas alguém poderia dizer: quem é você para dizer ou para fazer tal afirmação? De fato, eu não sou ninguém. De fato, a minha experiência é a mesma experiência de qualquer ser humano comum. Mas quando nós olhamos para o Evangelho e quando nós olhamos para a Palavra de Deus, é isso que nós percebemos. Nós precisamos buscar as coisas certas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, certo? Eu vou colocar. O próprio apóstolo Paulo declara: mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja bem, quando nós, a maior parte das pessoas não tem esse prazer, mas quando nós vamos para uma academia, por exemplo, qual que é a sensação que uma academia produz na gente no começo? No começo. Cansaço. Não, no começo é para você se sentir bem. Estou falando no começo mesmo, no primeiro dia. Rapidamente, Não é? rapidamente já vai ter um sucesso de performance. Exatamente. Do plano. Eu estava conversando com o Cláudio e ele estava me dizendo que ele foi numa academia lá em Jundiaí. Aí ele chegou lá na academia e o rapaz falou assim para ele: olha, vou fazer um super pacote para você, porque vai ser bom para você, você vai ficar legal e tal. Aí ele foi lá e fez, em vez dele ir uma semana, um mês, igual todas as pessoas normais fazem, não, ele contratou o pacote, R$400. Deve ter ido, pelo que me disse, umas 3 vezes. Não foi mais lá. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Não é uma coisa fácil. Você chega lá e faz, não. É uma coisa, e quanto mais passa o tempo, mais difícil fica, né, Alexandre? Você... O que a Sofia falou com ela? Amanhã até foi no cross, mas não adiantou nada. Então, mas não é assim mesmo? Eu estava conversando com o rapaz aqui, o professor Lucielmo, e ele estava me falando a quantidade de pessoas que começam e desistem. Por quê? Porque não é fácil. Você precisa de uma disciplina, você precisa de uma meta, você precisa controlar, enfim, uma série de coisas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho um propósito na minha vida. O meu propósito é conhecer a Cristo. E no versículo 27 ele diz: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que mesmo eu tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que eu quero que você entenda é que da mesma maneira que você precisa de uma disciplina, de uma rigidez, de um controle para alcançar um objetivo fisicamente falando, espiritualmente falando, não é diferente. Há muitas pessoas que querem conhecer as grandezas de Cristo, mas sem ler a Bíblia. Há muitas pessoas que querem ter um conhecimento espiritual profundo das coisas de Deus, mas elas nunca se interessam pelas coisas de Deus. Há muitos de nós que gostaríamos de ter famílias que fossem realmente centradas em Cristo, mas não se tem o hábito de fazer as suas devocionais, não tem o hábito, por exemplo, de cultivar as disciplinas espirituais. Há muitos de nós que gostaríamos que os nossos corações fossem mais brancos, mas nós não temos o hábito de treiná-lo para essas coisas. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a vida cristã, a vida com Cristo, ela não é uma vida que pode dar certo ocasionalmente. Ou você se dedica nesse projeto,
ou você nunca terá os resultados. Mas veja bem, eu não estou dizendo também com isso que a vida cristã ela é fruto apenas de uma disciplina. Eu não estou dizendo com isso, e se você entendeu isso, você entendeu errado, que se você fizer vai dar tudo certo. Não é o que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que uma vez que nós somos alcançados pela graça, então nós precisamos buscar as coisas de Deus com todo o nosso coração. Todas as fibras de sua personalidade eram esticadas num único e santo propósito: contemplar a glória de Cristo. E mais uma vez eu pergunto: este tem sido o santo propósito de sua vida? Muitas vezes as pessoas pensam que viver a vida cristã é uma coisa assim que realmente não produz nenhum prazer, nenhum contentamento. Mas sejamos sinceros, no dia das angústias da nossa alma, será que ter as coisas que a sociedade e que o mundo oferece, elas vão realmente nos satisfazer? Naturalmente que não. E todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a nossa vida, em algum momento, ela passará por certas adversidades, e é nesse momento que nós precisamos então confiar em coisas que sejam mais sólidas do que aquilo que o mundo oferece apenas. Ainda na continuação, depois que o apóstolo Paulo orienta aquela igreja, aqueles irmãos, a conhecerem o poder de Cristo revelado no seu ministério e tentando se conformar a Ele, quando nós chegamos a partir do versículo de número 8, nós encontramos então as atitudes do apóstolo Paulo para que ele pudesse alcançar esse objetivo. No versículo de número 8 nós encontramos a primeira atitude de Paulo, e ele diz assim: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja bem, humanamente falando, como que nós atribuímos valor a alguma coisa? O que é valioso para as pessoas de uma maneira geral? Sim, primeira coisa, é isso. Se é uma coisa que faz bem para a gente atribui um certo valor a ela. E na sociedade, o que faz bem? Na sociedade que eu vejo é a fama e o dinheiro. Isso. Só isso. Exatamente. Ainda ontem eu estava lendo uma matéria falando sobre os seguidores, né, dos artistas, quantos milhões eles têm de seguidores e tal. E eu até achei interessante que o Neymar, ele tem mais de 100 milhões de seguidores. E o que isso significa? Significa que no mundo que nós vivemos, as pessoas elas querem ser vistas. É só você entrar no Facebook, não é? Todo mundo quer ser visto. As pessoas querem ser vistas de tal maneira que elas estão o tempo todo publicando. É errado publicar no Facebook, é natural que não é. Mas o problema disso é que isso revela uma necessidade que nós temos de ser vistos. E quando nós publicamos alguma coisa, o que nós gostamos de receber em troca? A curtida. Não é só ser visto, mas é ser reconhecido. Essa é uma necessidade humana. O versículo de número 8 nós encontramos o contrário. O que era valioso para o apóstolo Paulo não era ser nem visto e nem reconhecido, porque isso ele já tinha ou já teve em um certo momento da sua vida. Mas o versículo 8 fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. Em outras palavras, o que ele está declarando é que para conhecer a Cristo, ele reduzia o seu corpo aos mais terríveis sofrimentos, no sentido de pregar e se expor e enfrentar as adversidades e as coisas que ele havia alcançado. Antes disso, ele considerava como o quê? Como refúgio. O que é o refúgio? Para nada. Portanto, o que é importante nós entendermos agora, penúltimo dia do ano de 2018?
não importa quantas conquistas foram feitas, não importa se nós alcançamos muitas e muitas curtidas no Facebook, não importa definitivamente se nós conseguimos ou não o que nós desejamos e queríamos na vida profissional, enfim, não importa. A única coisa que importa, de peso consistente, é o quanto de Cristo você aprendeu, é o quanto de Cristo você adquiriu, é o quanto mais semelhante a Cristo você se tornou ou não. Porque todas as outras coisas, elas só terão sentido e relevância a partir disso. Ainda na mesma sequência, veja as outras atitudes do apóstolo Paulo. A segunda atitude, versículo 10, que eu possa conhecê-lo. Terceira atitude, versículo 12, prossigo para alcançar. Quarta atitude, esquecendo das coisas que para trás ficam. E aqui eu quero só fazer uma observação, mas antes disso uma pergunta. O que significa esquecer as coisas que para trás ficaram? Ficar remoendo, né? Mas por que nós? Porque a gente tem um problema e a gente fica. Até que vai passar por um monte de problema. Isso. Só que a gente guarda aquilo e fica uma vida inteira guardado. Exatamente. E eu sempre falo para Alexandre, eu estou aprendendo um negócio e falo assim, deixa para lá. Deixa para lá. Isso. Quando a gente não tem muito o que saber para falar, a gente fala isso. Eu queria entrar na caixa dele, sabe aquela caixa? Do nada. Qual caixa dele? Do nada. Ah, a caixa do nada, é verdade, deixa pra lá. E dormir, descansar. Mas ao verso que diz, Senhor, grave a memória, aquilo que traz esperança. Isso. Então a gente não pode esquecer tudo para trás, porque tem muitas coisas. Não podemos. Veja bem. Vamos trazer esperança Veja bem. hoje. Quando uma pessoa ela se prende a um acontecimento do passado, ela sofre, primeiro, porque ela não pode mudar o passado, ninguém pode mudar o passado, e segundo, que o único efeito que o passado tem sobre nós é o efeito pedagógico. Você olha para aquela experiência, aquilo que você pode aprender com ela e só isso. Mas o problema que nós vivemos, e eu acho que isso é desde sempre, é que o ser humano ele se amarra ao passado de tal maneira que ele não consegue nem viver o presente e nem olhar para o futuro. É muito comum, por exemplo, as pessoas dizerem assim: ah, mas na minha época era assim. Não é assim que a gente fala o tempo todo? Na minha época nós fazíamos desse jeito. Não é errado nós relembrarmos o passado, mas é totalmente equivocado você querer refazer o passado num mundo totalmente diferente. O apóstolo Paulo, o que ele está ensinando de uma maneira muito interessante é o seguinte: tudo que aconteceu no passado, os seus pecados, as suas mazelas, as mortes inclusive que ele consentiu, todas essas coisas não faziam mais parte da sua mente, elas ficaram para trás. E no versículo de número 12, como nós vimos, ele andava para frente, prosseguindo para o alvo. Ainda no versículo 13 fala, avançando para as que estão adiante. E no versículo 14, mais uma vez, prosseguindo para o alto. Então veja bem, é possível uma pessoa olhar para o mundo, ou nesse mundo, ter uma atitude otimista? Enquanto nós somos jovens, é possível. Porque para o jovem nunca pensa na velhice, o jovem ele nunca está preocupado, por exemplo, com as questões normais, ele não tem problema de saúde, o jovem ele não tem medo de ficar sozinho, porque ele é jovem, ele tem amigos, ele tem tudo. Então essas questões elas não incomodam o coração de um jovem. Mas normalmente falando, se você olha para o mundo, para a sociedade, para a cultura, se você olha para todas as esferas da existência humana, é possível ser otimista? Eu diria o seguinte: se você olhar para o mundo com o seu coração, olhando para o seu coração, você vai se sentir desencorajado. Em algum momento você vai. Se você olhar para o mundo
olhando assim, por exemplo, para as coisas que acontecem, para os debates que existem, você vai também perceber que há uma grande confusão em todas as esferas da existência humana. Mas se você olhar para Cristo, aí você vai se sentir encorajado. Porque o problema que nós queremos que os irmãos percebam é que nesse mundo, nessa existência humana, o que os nossos olhos humanamente podem ver, eles não podem apresentar alguma coisa realmente consistente. Porque tudo que você olha, tudo que você vê, apenas com o seu olho humano, existe uma grande possibilidade de você estar errado. Porque você olha tudo parcialmente. Mas lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o que o autor ensina? Olhando firmemente para quem? Jesus. O autor da nossa fé. Veja bem, mais uma vez, nós não estamos aqui incentivando os irmãos a viverem uma vida como a gente vê por aí, aquelas pessoas que não se envolvem com nada e não fazem nada e estão desanimadas com tudo. Não é isso. O que nós queremos que os irmãos entendam de uma vez por todas é que nós temos ao nosso acesso, e bem ao nosso acesso por causa da própria graça de Deus, nós temos ao nosso acesso, podemos acessar aquele que realmente pode dar sentido para todas as coisas. Ao olhar para o exemplo do apóstolo Paulo, nós percebemos exatamente isso. Alguém que experimentou todas as coisas belas e bonitas do mundo, ele tinha poder, ele tinha autoridade, mas nada disso era suficiente para realmente satisfazer o seu coração. E nada do que você esteja buscando nessa existência também satisfará o seu coração. Mas quando nós olhamos para Cristo, então nós encontramos esperança, encontramos otimismo, porque a Bíblia nos ensina que em Cristo nós estamos numa nova condição. Em Cristo somos mais que vencedores. Exatamente. Romanos 8. Ou então o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está falando de coisas materiais, mas falando realmente da coisa mais importante, que é a presença de Deus. E finalmente, só para a gente concluir, eu gostaria de que os irmãos observassem mais uma vez o versículo 14, quando Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele usa essa expressão prossigo, ele usa um verbo, uma referência grega que traz uma ideia de muita energia, que traz a ideia de uma vitalidade. Não é que nem essas pessoas que estão sempre cansadas, estão sempre desanimadas, estão sempre pessimistas, estão sempre olhando para o lado negativo das coisas. Tem pessoas que conseguem ver coisas ruins até nas coisas boas, mas não é assim que Paulo se comportava. Quando ele diz que prosseguia para o alvo, na verdade a referência que ele usa é de um corredor que forçava cada músculo do seu corpo, cada fibra, cada tecido para alcançar o seu objetivo. Então o erro daqueles que encaram a vida cristã como um passeio é de que na verdade eles nunca alcançarão essa força que vem de Cristo, porque eles estão sempre encarando a vida cristã como algo secundário, sem importância, sem relevância. Cristo não é alguém ou algo que realmente pulsa o seu coração. Então Paulo está dizendo isso, que a vida cristã, ela não é um passeio, mas a vida cristã é uma guerra. E a vida cristã, ela requer disciplina, determinação e motivação em Cristo. É algo que está sempre movido numa dinâmica, e nós somos criados em Cristo para as boas obras. Então veja bem, o que nós deveríamos desejar para o ano de 2019? Emagrecer só? Porque me parece que essa é a maior preocupação do mundo, emagrecer, né? Vai ser tudo. Começou errado, é amanhã. É tudo. Quer emagrecer, vai só tudo. Exatamente. Não, é assim, às vezes a gente está falando e a gente fala, boa, tal, mas eu quero que a gente olhe para a gente mesmo. As coisas pequenas que nós estamos desejando para o ano de 2019.
as coisas que realmente elas não vão nos trazer a paz que nós tanto desejamos. Então o que nós estamos propondo? Você quer realmente um corpo mais saudável? Glória a Deus, mas que seja para a glória de Deus. Você quer uma vida profissional melhor? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ter uma vida financeira mais equilibrada? Que seja, mas que seja também para a glória de Deus. Você quer que a sua família viva mais em paz, mais em harmonia? Trabalhe por isso, mas para a glória de Deus, nunca para as finalidades em si mesmas. E qual é o prêmio que o apóstolo Paulo descreve no versículo 14? O prêmio da soberana vocação. Porque na verdade, independente da religião que uma pessoa tenha, convenhamos, será que a nossa vida ela gira em torno apenas de 80, 90 anos? Será que um universo tão perfeito, tão complexo, e o ser humano com a sua estrutura tão singular, será que nós somos criados para nascer, crescer, construir, aprender, viver e depois morrer e ponto final? Será que é só isso mesmo que se resume a vida humana? Se você olhar para as diversas filosofias existentes, muitas delas dirão que sim. Mas se você olhar para o Evangelho, vai dizer que não. Que quando nós morremos, nós temos uma vida após a morte. É o que o apóstolo Paulo chama de o prêmio da soberana vocação. Toda a eternidade ao lado de Cristo, que é o maior de todos os prêmios. Uma pessoa, quando ela consegue alcançar tudo que ela deseja, mas se aquilo for para a sua própria glória, não fará diferença nenhuma na sua eternidade. Paulo vivia na esperança deste grande evento futuro, que era a esperança do retorno de Cristo. Tem uma frase muito interessante do pastor Josemar, e ele diz que a maior glória de Deus não está em ele ter pendurado as estrelas no espaço, mas seu filho numa cruz. E a outra frase é: quem eu sou não é definido pelo que eu posso comprar, mas por quem me comprou. Então, no mundo atual, moderno, século 21, pós-moderno, você é definido pelo que você pode comprar. Se você for capaz, esses dias eu estava andando em Catanduva e passou um Camaro por mim, que é um carro impressionante, lindo, maravilhoso. Então veja, é errado a pessoa ter um Camaro? Não é errado. Na verdade é uma coisa boa, é assim mesmo que tem que ser. Mas se uma pessoa ela acha que um carro representa a finalidade da sua existência, aí é errado. Então o que define aquilo que a gente não é aquilo que a gente pode comprar, não é o tanto de dinheiro que eu tenho, não é a minha capacidade de entrar no supermercado e comprar as melhores coisas. O que essa frase nos ensina, e o Evangelho nos ensina, é que o valor que nós temos não reside naquilo que nós temos ou somos, mas reside tão somente naquele que nos comprou. E a última frase de um escritor muito famoso, que escreveu diversos livros, e ele disse o seguinte, que Jesus ele não veio ao mundo fazer do pobre o rico, ele veio ao mundo para fazer com que homens mortos vivam. E aqui nós temos o resumo do Evangelho. Se nós resumimos o Evangelho a dinheiro, riqueza e saúde, então nós já condenamos o Evangelho a não ser nada. A grandeza do Evangelho é quando Cristo vem a esse mundo e Ele pega cada um de nós que estávamos mortos e entregues aos nossos pecados, fazendo qualquer outra coisa, menos viver para a sua glória, e Ele coloca em nós um novo espírito, que é o que Paulo chama lá na sua carta a Timóteo, de um espírito de poder, amor e moderação. Então eu quero que você entenda que se você é uma pessoa abençoada no penúltimo ano de 2018, certamente não é porque você conseguiu comprar coisas, não é porque você conseguiu prosperar, não é porque você conseguiu se livrar de alguma dívida, não é porque você conseguiu ser promovido profissionalmente. O que torna a sua vida valiosa e maravilhosa é o fato de que Cristo morreu para que você pudesse ter vida. Nunca perca o foco
naquilo que realmente tem valor para a eternidade e aquilo que tem valor na temporalidade. O problema do ser humano é que ele valoriza o tempo e despreza o eterno. O Evangelho nos faz valorizar o eterno e atribuir um valor secundário àquilo que é temporal. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça na sua graça, que Ele enche o nosso coração do seu santo conhecimento, que a sua palavra seja uma busca contínua, que nós a busquemos continuamente e que sejamos por ela assim alimentados e formados, e finalmente, como diz lá em Romanos, para que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o nosso objetivo, não sermos semelhantes aos nossos ídolos, aos cantores, às personalidades, mas cada dia que passa nos tornarmos semelhantes a quem Cristo é, aquilo que Ele fez, e lembrando sempre que isso é para a honra e para a glória do Senhor. Alguém quer fazer alguma colocação, algum acréscimo, alguma dúvida talvez? Eu não sigo Neymar. Você não segue o Neymar no Instagram? Neymar nem ninguém. Mas outras 102 milhões de pessoas seguem. Ó, é assim, eu não sigo o Neymar no Instagram, mas também ninguém me segue. Eu sigo. Mas